Eu vim para que tenham vida. João 10:10. Capítulo 5. Volte a uma vida plena. Já era noite quando, enfim, decidi que uma exposição seria a melhor despedida para Alzira. Eu não sei como me envolvera tanto, mas o fato é que os pertences de Alzira estavam guardados no depósito da minha casa e a cremação seria no dia seguinte. Com sua presença, Alzira ainda desfilava diante de mim, o rosto quase indígena de quem trabalhava demarcando terras. Por feliz ironia, ela quis mesmo por toda a sua vida ajudar os índios, mas um câncer de útero pôs freio a este plano. Sua voz do outro lado da linha parecia alegre demais quando ela me contou que o médico havia retirado um grande mioma e enviado para análise. Era uma mulher inteligente e devia estar negando as situações que a preocupavam. Continuou usando um tom idêntico quando meses depois me disse que não era um mioma, mas um câncer do qual não havia mais sinais. A voz de Deus insistia dentro de mim que um tumor tão grande assim não iria deixá-la em paz, e foi o que aconteceu. No ano seguinte, Alzira faria 40 anos. Estava construindo uma casa com tijolos ecológicos e painéis de garrafas coloridas que tinha colecionado durante a década anterior. Entre os pertences no meu depósito constavam a enciclopédia em italiano, uma espagueteira e material orgânico para fazer papel artesanal. Cascas de cebolas estavam misturadas a artroses e novelos de algodão cru dentro das caixas. Para os tapetes de tear, ela elegera fios de cores propositadamente lindas. Iria uni-los no final da trama imaginada, não sem o esforço de coordenar os pedais e mover os braços energicamente. Devagar e depressa, cantava a madeira. Ainda no hospital, eu a consolei pela perda de um mestrado e de uma viagem iminente à Austrália. Alzira completava mentalmente a lista do que lamentar e balbuciou poucas palavras sobre não ter tido uma família só sua, já que nunca se casara. Não lhe faltou expressar a gratidão a um Deus que estava limpando suas mágoas. Ela partiu em uma madrugada após ter pedido que recitássemos o Salmo 23. Dias depois eu estava atendendo à voz amável que em meu interior me dizia o que fazer com as coisas de Alzira. No lugar onde trabalhávamos havia um centro de visitantes com paredes brancas e grandes portas de madeira maciça. As meadas de algodão cru poderiam marcar o caminho até as folhas secas e papéis artesanais que contariam sua vida em textos. Pregadas às paredes conduziriam ainda ao seu tear e aos tapetes que descansavam dentro de um cesto, e depois aquelas linhas de cores que nunca mais encontrei juntas. Cada imagem em sépia acompanharia uma frase, um trecho de história, uma poesia que ela amava e os instrumentos de demarcação, os quais carregou até o fim, cadernos, mapas e lentes. E foi assim a exposição sobre a história daquela querida pesquisadora, uma das vidas mais plenas que conheci. Houve uma cerimônia curta em que o vento de fim de tarde tentava carregar suas cinzas e propagar o canto de sua mãe. Parecia um canto caiapó, feito de lamento e religiosidade. O canto fere até hoje meu coração. Este requiem sugere com amor que você não desperdice nenhum som,
nenhuma sinfonia que aguarda. Quando tantos apelos impedem a volta da plenitude, uma canção soa dizendo: não escute. Os inconvenientes chamados do mundo vão se dissipar assim que você deixar de atender a cada um deles, como faz o lacaio na direção do falso clamor tirano. Em meio ao trânsito, atropelando e sendo atropeladas, não nos damos conta de quando foi o último tempo que separamos para nós. Mas o começo de uma mudança de vida pode vir de uma simples pausa para o café. Um tipo de anestesia precede a cegueira das coisas sensíveis e de fato necessárias. Anestesiadas prosseguem tantas mulheres, soterrada pela história coletiva, pela luz artificial de lugares em que são apenas um número. Se houver pausa, porém, o olho voltará a ver. Após tantos anos de concessão subserviente a uma vida sem muita fertilidade, a mente poderá cobrar o preço do hábito e lutar contra o direito de parar. No entanto, essas mentiras satânicas podem ser desarticuladas pelo poder de Deus. Temos direito à pausa, à chuva, aos pássaros. Temos direito a aquecer a mão de outra pessoa com calor humano. E vamos começar a fazer isso muitas vezes, dizendo não ao que obstrui o caminho da pausa. Como o próprio Deus, vamos saborear aquilo que fizemos e ver como é bom. O movimento não virá de impulso, mas de reflexão. Depois do primeiro, o próximo passo consciente. O silêncio entre a ação e a calmaria dirá se devemos ou não retomar o que estávamos fazendo. Toda pausa é ainda um antídoto contra o exagero, porque às vezes procuraremos a verdade no que acabamos de fazer. Vamos prosseguir vivamente e não como máquinas. Os primeiros filmes de ficção científica previam um mundo cibernético e a substituição do homem por androides. Mas não foi isso que aconteceu. Uma arquitetura maligna trabalha para automatizar almas, o que é bem pior. Quando buscamos a vida plena, uma nova senda nos aguarda. Como meninos felizes por pular as ondas e encontrar as conchas, vamos degustar e nos alegrar. Essa é a vida que vem de Deus. Se estivermos atentas aos preceitos, nossos instrumentos não serão suficientes para colher com alegria o fruto de cada dia. Cesto e amassadeira, Deuteronômio 28:5. Ficarão gastos pelo esforço de ajuntar toda a provisão de alegria que virá do céu. Êxodo 16:5. Benditas serão nossas horas e profusamente bem aproveitadas. Não estaremos tentando pisar o passado e planejar o futuro, mas presentes e vivendo com intensidade o que nos é proposto. A linha de nossa experiência conduzirá à cadência do fuso de toda a história, com fios de cores que se combinam. Salomão descreveu sua busca por riqueza, Eclesiastes 2, e sabedoria a um só tempo em que percorreu os pátios extensos, conferindo detalhes. Jardins de espécies raras e toda forma de arte era o seu cenário. Mestres de gastronomia lhe apresentaram pratos com especiarias trazidas de longe e seus costureiros utilizaram ouro e pedrarias. Torres erguidas com sândalo e outras madeiras nobres testemunharam a glória do seu reino. Açudes regavam o bosque e deixaram
estupefata a orgulhosa rainha de Sabá. 1 Reis 10, 1 a 13. Salomão, porém, não parece impressionado por seus próprios feitos. Eclesiastes 2 e 11. Ele relata sua história apenas como introdução para o tema que centraliza sua paixão e cada palavra que escreveu. Deus e seus preceitos. Eclesiastes 12. Cada palavra sua nos ensina que existe um tipo de sabedoria muito diferente da inteligência comum. A resposta que encontrou arremata os textos apontando para o temor a Deus. Eclesiastes 12 e 13. Salomão sentencia que os momentos com a pessoa amada e uma vida plena são caminhos escolhidos por Deus para a felicidade neste mundo. Eclesiastes 9:9. Os textos escritos por Salomão parecem nos convidar a uma avaliação de nossa vida. Eu me lembro dos dias de faxina em nossa casa quando eu era menina. Não tenho saudade dos tempos em que se usava escovão para obter brilho nos pisos de cimento frio e nem do óleo de peroba impregnado nos dedos, mas guardo, entre as lembranças nítidas desse dia, a sensação final de ter feito algo bom. Era também latente o sentimento de fazer algo para o todo, uma marca que até as crianças compreendiam claramente. Dávamos banho nos cachorros, ajudávamos a lavar o carro, íamos à feira com os avós, fazíamos companhia e também batíamos a massa do bolo. De igual maneira, minha mãe sempre nos permitia experimentar um pouco da comida em que estava preparando e parecia bastante frustrada quando havia sal a mais ou temperos verdes a menos. Era comum ver que sua testa ficava enrugada também quando percebia que uma costura não havia ficado tão perfeita quanto imaginara, e a vi várias vezes desmanchar pontos pelo mesmo motivo. Nessas ocasiões eu sempre protestava, pensando no trabalho cansativo que ela teria para bordar tudo de novo. Minha mãe gostava de conferir seu trabalho e ver que o que tinha feito era bom. Ela se sentia plena com algumas dessas realizações. Uma breve conversa com minha mãe me fez entender perfeitamente por que mudamos tanto em relação ao sentimento de plenitude. Perguntei a ela como tinha sido viver sem tantos equipamentos modernos para facilitar a vida. Ela sentenciou que hoje há muitos aparelhos, mas também há muita vaidade, que isso sim é desgastante. Era um traço da geração de nossos pais e avós terminar uma tarde com o campo arado, sementes plantadas, raízes arrancadas e a boa sensação de plenitude. Meus pais sempre preferiam fazer tudo de novo se o migal empelotava ou se um reboco da parede começava a cair. Não eram só perfeccionistas, mas representantes de uma geração que ia mais lentamente que a nossa e mais interessada nos resultados a longo prazo. Depois que decidimos voltar ao lar essencial e à prática da oração, precisamos identificar os sinais dessa plenitude ou, ao menos, a ausência desses sinais em tudo o que fazemos. Viver plenamente é conseguir aproveitar com sabedoria cada instante, buscando desfrutar a vida, eternizar os resultados de nossas atividades e o elo de cada relacionamento que temos. Pessoas que vivem plenamente possuem a consciência de que não pertencem somente a esta vida, mas que vieram de uma explosão de rara beleza que as fez nascer para propósitos infinitos. Situações incompreensíveis também irão contribuir
no todo, que é a obra de arte da vida até que esta se torne plena. Mulheres com uma vida plena começam a reordenar suas escolhas pela parte prática da vida. Elas buscam não somente para si mesmas, mas para as pessoas ao seu redor, uma melhora gradativa em todos os âmbitos. A maturidade de uma mulher se revela também na maneira como ela se alimenta. A busca de itens saudáveis com menos toxinas e suplementos industriais para enriquecer a alimentação da família demonstra isso. A mulher consciente de seu papel quanto à plenitude pessoal e da família está sempre procurando caminhos que conduzam à saúde integral. Pode ser que uma mulher revele isso estando empenhada em eliminar medicamentos em excesso e voltar à escolha pela saúde preventiva. Uma mulher que simplesmente vai levando a vida não se importará de parar em qualquer fast food ou loja de conveniência e abarrotar a sacola com o que sabe que trará prejuízos ao corpo. Por outro lado, quando o nível de consciência sobre o seu valor e de seu semelhante começa a se elevar, mesmo que não possa pagar mais caro por produtos orgânicos, começará uma busca dentro de suas possibilidades. Um texto bíblico nos alerta para a importância da procura. A mulher sábia de Provérbios é comparada a um navio mercante que traz de longe aquilo que pode fazer bem a si e aos que ela ama. Provérbios 31:14. Ninguém que viva plenamente faz um bolo apenas por fazer ou sintoniza o rádio por sintonizar. A vida como um todo precisa fazer sentido e falar a outros homens e mulheres de um amor mais imponente que use como canal as obras humanas. Escolhas pessoais como não poluir o planeta, trabalhar com dignidade, gastar o dinheiro com sensatez, dar exemplos construtivos aos filhos e esposo tem seu alicerce fincado nesta certeza. Acima de tudo, viver uma vida abundante significa esmiuçar seus pertences e seus sonhos em busca de uma linha clara que conduza ao plano original de Deus.